a quem se aplica a LGPD? Ela se aplica a todas as pessoas, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, que utiliza, né, que trata dado pessoal para uma finalidade econômica. Então, quando a gente fala finalidade econômica, é aí que eu vou separar a quem se aplica, né? Qual pessoa física que se aplica, se for o caso. Um profissional autônomo, a ele vai se aplicar a LGPD porque ele usa aquelas informações pessoais para finalidade econômica. Se eu deixar uma lista de convidados para minha festa no meu condomínio, não se aplica a LGPD porque não é uma finalidade econômica. Então, essa é a aplicação para pessoa física. Para a pessoa jurídica, a gente tem que se aplica tanto para quem é do direito público quanto do direito privado. Então, os órgãos públicos também precisam se adequar. E isso também, independentemente do meio, país, ou país de sede ou país onde os dados estão localizados. O que isso quer dizer? Independentemente do meio, é porque não é só o dado que está na internet ou o dado que está em um ambiente virtual. Também no meio físico, eu deixar um armário, né, com informações pessoais em um departamento da minha empresa, onde todo mundo pode passar, todo mundo tem acesso, é uma infração à LGPD, tá bom? Se aplica meio físico, meio digital. A regra, né, quando a gente fala, mas se aplica a uma empresa que está fora do Brasil, a regra se aplica sim, se ela estiver tratando dados pessoais em território nacional, se ela estiver oferecendo bens ou serviços para pessoas aqui no Brasil, ou se o dado foi coletado aqui no Brasil. Então, por exemplo, uma empresa que tem um site que oferece produtos, né, aqueles produtos da China que você vai comprar, você está aqui no Brasil, seus dados estão sendo coletados de um indivíduo que está aqui no Brasil. Então, essa empresa precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Depois, nós temos os conceitos, os principais conceitos que nós vemos na LGPD. Eu acho que daqui, né, do que a gente fala de conceito, dado pessoal, já há muito que a gente não ouve mais tanto que é só nome, CPF. Acho que as pessoas já perceberam que é qualquer informação que, se eu relacionar um indivíduo e identificar aquela pessoa, pode ser considerado dado pessoal. Então, a gente está falando de cadastros de funcionários, de terceiros, de clientes, dados financeiros, preferências, histórico de consumo, histórico financeiro de compras, endereço de IP, qualquer informação. Se eu falar, bom, uma profissão é dado pessoal ou não é dado pessoal? Depende. Se eu for agregando informações e conseguir identificar uma pessoa, é sim dado pessoal. Então, se eu falar advogada, por si só não é um dado pessoal. Mas se eu falar advogada, se formou no Mackenzie em 2010, atua na área de privacidade, mora em São Paulo, tem entre 30 e 40 anos. Então, você vai juntando informação até a hora que você fala, eu já sei quem é. Nesse momento, todas as informações que foram juntadas sobre mim para caracterizar aqui o meu perfil, para me identificar, é dado pessoal. Quando a gente entra em uma empresa para fazer um projeto de adequação, quase tudo é dado pessoal, né? A gente avalia ali uma nota fiscal, tem a informação do que a pessoa comprou, o nome dela tem dado pessoal, e assim por diante. Então, a gente fica muito ligado, né, dentro, falando um pouquinho da prática, em um projeto, quando nós vamos questionar quais são os dados que aquela empresa utiliza, o nosso papel, muito mais do que ouvir simplesmente qual é a informação, é questionar, né? Então, isso a gente vai ganhando experiência com o tempo. Mas se eu estou conversando com alguém da área de RH, eu vou questionando. Mas você não coleta dados de saúde, né? Não, não coleto. Quem coleta é o médico. Mas você tem acesso? Tenho sim. Então, você trata dado pessoal. E aí a gente vai para o nosso conceito de tratamento. Tudo que é feito com dado pessoal é tratamento. Se eu tenho acesso, se eu visualizo, se eu utilizo de fato, se eu armazeno, se eu arquivo, qualquer tipo de ação com dado pessoal é tratamento. E o que a lei protege? A lei protege o tratamento do dado pessoal, por isso que é tão importante esse conceito.
E dado pessoal, ele também está subdividido em uma outra categoria, que é o dado pessoal sensível. E aí a gente volta para aquele nosso slide, onde eu destaquei aqui em azul o que é considerado dado pessoal sensível, né? Alguns exemplos. Então, crença religiosa, dados de saúde, opinião política, filiação sindical, biometria, uma série de informações que a lei trata com maior rigor. Então, mas qual que é a diferença na prática? A diferença é que quando nós formos falando dos requisitos e como que a lei vai definir como uma empresa deve tratar ou não os dados, para o dado pessoal sensível, tem algumas restrições maiores. E você tem um risco maior também, né? São dados que eles podem ter um cunho aí discriminatório e que podem trazer um risco maior para as empresas. O outro conceito que a gente tem, vou voltar aqui um pouquinho, desculpa. Outro conceito que a gente tem é o dado anonimizado. O dado anonimizado é quando você não consegue mais identificar aquela pessoa. Aqui o cuidado que a gente tem que ter é que o dado anonimizado, ele não é aquele dado que pode ser revertido, não é criptografia, não é pseudo-anonimização, é apagar informações que possam relacionar aquele dado a uma pessoa natural, uma pessoa física, e jogar a chave fora. Não ter como reverter esse processo. Então, por que a gente fala sobre esse conceito? Porque se eu trato dados anonimizados, eu não estou no escopo da lei. Então, tem empresas que fazem pesquisas, que fazem avaliações no seu ambiente interno, e o que a gente recomenda? Olha, nesse processo, se você utilizar dados anonimizados, você não precisa se preocupar em seguir os requisitos da lei e diminui muito os seus riscos. É claro, gente, que não dá para todas as áreas, todas as atividades anonimizarem as informações. As informações são necessárias e em um projeto de adequação, a gente tem que sempre pensar pelo lado da viabilidade do negócio também. Então, entender por que a empresa utiliza aquela informação e avaliar se existe alguma possibilidade de usar uma informação anonimizada. A empresa, né, ela quer saber qual é o cliente dela, né, aquela pessoa com quem ela vai, para quem ela vai direcionar propagandas de marketing de uma forma mais assertiva. Então, ela vai pegar informações com as outras áreas e ela não precisa saber quem é a pessoa, quem é exatamente o cliente, quantos anos exatamente ele tem, qual é o CPF dele. Como que ela trataria isso de forma anonimizada? Eu vou receber um relatório dizendo quantas pessoas do sexo feminino, do masculino compraram no último mês, qual é a faixa etária dessas pessoas e um pedaço do CEP para me indicar a região, não a localização mais exata, né? Dessa forma, você atende à finalidade da empresa e você não precisa cumprir os requisitos da lei para aquela operação de tratamento, para aquele momento, para aquela finalidade.